Meus irmãos, paz do Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Palavra de Deus. Quero compartilhar algumas lições que o Senhor ministrou ao meu coração enquanto eu estava sentado ali. A gente sabe que Deus é essa realidade pré-existente. Deus é a verdade inicial para todas as coisas. Deus é a origem de toda a verdade. Todo começo, se nós quisermos ter uma compreensão correta, uma compreensão fiel, segura, nós precisamos recorrer a Deus sempre. Porque o começo desse texto é: no princípio Deus, no princípio Deus, no princípio Deus. Esse primeiro versículo ele é uma espécie de resumo de todos os outros versículos, porque a gente tem dizendo, olha, no princípio Deus criou os céus e a terra. E os versículos que seguem, é como se o autor ele invertesse a ordem da narração. Ele pega a conclusão e coloca no começo, e depois ele vai descrever. E você tem do versículo 3, versículo 4, versículo 3 a seguir, a ordem da criação, a descrição da criação. E é interessante porque não é só Deus que está aqui neste princípio. A pessoa do Filho está presente, o nosso Cristo está presente aqui. O Espírito Santo está presente aqui, embora não de forma explícita. Porque quando você vai para o versículo 26 do capítulo 1, o autor inspirado por Deus diz: façamos o homem. Façamos quem? Com quem que Deus está falando? Deus está interagindo com as outras pessoas que compõem a divindade, que compartilham da mesma essência, o Filho e o Espírito. E em rápidas palavras eu quero aplicar esse texto aqui na nossa vida. O versículo 1, o versículo 2, esse cenário que está sendo descrito aqui, Deus como princípio, a terra em completa trevas, e o texto diz que estava sem forma e vazio, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E aqui nós temos uma espécie de retrato da nossa vida, passado, presente e futuro. Como, irmão Oséias? O que é a nossa vida sem Deus? O que é a nossa vida antes de Deus marcar o encontro conosco? É nada. É trevas. É escuridão. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós, por sermos descendentes de Adão, todos nascemos em trevas, todos nascemos na escuridão, todos nascemos separados de Deus. Mas chega um momento na nossa vida que é claro que a gente não consegue compreender a dimensão do agir de Deus na nossa vida, mas assim como na criação, Deus primeiro cria, dá forma, traz luz, organiza, trabalha na criação para depois criar o homem e colocar lá dentro, a gente não consegue compreender, mas antes de nós estarmos na presença de Deus, aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele já está trabalhando de várias formas na nossa vida.
usando pessoas, usando situações, nos dando livramentos. Ele está trabalhando na nossa vida de várias formas, e é quando a gente crê que a luz brilha na nossa vida, a gente começa a olhar para trás e dizer: naquele dia foi Deus, daquele dia foi Deus, daquele dia foi Deus, daquele dia foi Deus. Irmãos, isso é para encher o nosso coração de alegria. Eu mesmo estou aqui falando isso aqui, eu estou com a minha alma cheia de alegria em Deus, por essa forma extraordinária que Ele cuida de nós. E é interessante porque todos nós, de certa forma, estamos aqui nesse texto. Antes de Deus na nossa vida, nós estamos em trevas. Em trevas. Mas aí chega o dia que Jesus, ele marca um encontro com a gente, como aconteceu com esses servos de Deus aqui no domingo. Na agenda de Deus, aquele dia estava marcado, Deus dizendo: olha, no dia 25 de fevereiro de 2024, eu tenho um encontro marcado com pessoas no Aurene 3B, eu vou salvar naquele dia. Ele marcou aquele dia, isso é maravilhoso, e Ele veio trabalhando para isso. E o interessante é que a gente aceita Jesus, nasce de novo, e parece que a gente ainda está em trevas. Às vezes a gente é crente, a gente às vezes é batizado com o Espírito Santo, aí tem momentos de fraqueza, momentos de vacilos, de deslizes, porque ser crente não significa que a gente não vai falhar. E por vezes a gente vai se encontrar em trevas, mas qual é a verdade de Deus para nós nesse texto? A gente está em trevas, a gente está sobre as ondas das águas, mas a verdade do texto aqui é: mas o Espírito de Deus está pairando sobre a superfície das águas. Deus está dizendo que para todos aqueles que estão nele, como foi falado aqui, nós não podemos perder a fé, como foi falado também. Por quê? Porque Ele está sobre a superfície das águas. Deus está sobre a minha vida, Deus está sobre a sua vida, Deus está sobre a nossa vida, e Ele está trabalhando para quê, irmão Oséias? Para dar forma, para dar forma, para dar forma. Vai chegar o dia na sua vida que Deus vai fazer aparecer luz, vai chegar o dia que Deus vai fazer aparecer água, fonte de deleite. Água lembra prazer, fonte de vida, fonte de deleite. Vai ter dia que Deus vai começar a fazer aparecer árvores, movimento sobre a sua vida. E quando eu estava sentado ali, eu creio que essa palavra é de Deus para a vida de pessoas que Deus trouxe ao meu coração, pessoas aqui, e Deus está dizendo: diga para ele, diga para ela que eu estou trabalhando, não é o fim da linha, eu estou dando forma, estou dando forma, estou dando forma. Bendito seja o nome de Jesus. Deus abençoe.